Dando continuidade, então, à leitura da grande síntese, chegarei ao Evangelho de Cristo pelos caminhos da ciência, ou seja, chegarei ao Evangelho pelos caminhos do materialismo, a fim de fundir os dois pretensos inimigos, a ciência e a fé. É interessante isso, né? Porque é fácil conectar ciência com o materialismo, né? E na época do Balde, isso era muito comum, né? E isso dentro da universidade é muito comum os alunos associar cientista normalmente a um ateu, ou alguém que é materialismo puro, né? E a gente vê que não é isso, né? O próprio Balde aqui tenta fazer essa reconciliação, né? Isso para mostrar, diga. E isso que você colocou, grande parte dos grandes cientistas, eles tinham uma espiritualidade, né? Então, se você for ver, desde o Einstein, Isaac Newton, né, uma grande parte da vida dele, ele estudou, eram estudos espirituais, o Kepler, e se for ver cada o Niels Bohr, o nascimento da quântica, quanto teve influenciado por ensinos budistas, então eles tinham um tipo de espiritualidade. E se a gente pensar no aspecto da espiritualidade como uma expressão de leis naturais, que por enquanto a gente desconhece, mas que são leis naturais, então nós podemos pensar que realmente a ciência, ela vai adentrar, mais cedo ou mais tarde vai adentrar na espiritualidade. É inevitável. Se ela tiver sincera em sua busca para entender as leis da natureza, tem um momento que ela vai entrar nesse aspecto do sutil, dessas energias, formas de organização, formas de expressão e de consciência que não são aqui baseado no carbono. Então, mais cedo ou mais tarde ela vai adentrar. Se ela mantiver a sua busca por tentar compreender as leis naturais, ela vai ampliar, percebendo que há outras leis e vai encontrar toda a conectividade, como é orgânico, como tem vários planos de expressão e com leis naturais. Então, é mais cedo ou mais tarde, e cada vez mais a ciência tem seguindo um caminho de abstração, cada vez mais de abstração. Então, vai chegar um momento, cada vez mais, que ela vai perceber essas formas. Opa, o Jair? Eu só queria pegar esse gancho teu, quando ela adentrar, será o momento da compreensão, porque o conhecimento nosso vem de lá para cá. O plano superior tem planos, como se sabe, muito mais elevados, e essas ideias são transmitidas através de médios que são próprios cientistas, os próprios estudiosos que estudam também no plano espiritual. Nós sabemos disso, só que ele está envolvido na matéria, o plano espiritual, ele até admite isso, porque nós estamos em uma situação grotesca, em que nós estamos tapados realmente, nós estamos isolados com o plano espiritual. Então ele recebe as intuições, mas ele não compreende aquilo, ele pensa que o ego dele é muito forte. A partir do momento que o ego dele ficar um pouco mais diluído, ele olhar para o lado e saber que tem uma energia diferente daquilo que ele está vendo, aí tudo vai mudar, entendeu? Vai chegar esse período que você acabou de falar aí. Pelo menos eu entendo assim, entendeu? Assim mesmo. Isto para mostrar-vos que não existe caminho que não leve ao Evangelho, para impô-lo a todos os seres racionais, tornando-o obrigatório, como é em qualquer processo lógico. Ele é a nova lei super-humana, a superação biológica imposta pela evolução da humanidade, nesse momento histórico, quando está para surgir a nova civilização do terceiro milénio. Chegou a hora em que esses conceitos esquecidos
e não compreendidos, pregados, mas não vividos, tenham que explodir por potência própria no momento decisivo da vida do mundo, fora do âmbito fechado das religiões, na vida em que o interesse luta, a dor sangra, a paixão transtorna. Aí, esse parágrafo seguinte: o Evangelho não é um absurdo psicológico, social, científico. Não é negação, mas afirmação que a humanidade mais elevada no nível divino. Por que ele fala isso? Porque tem muitos materialistas que colocam a religião como uma fuga, né? Ou a espiritualidade, melhor dizendo, né? Ou a religiosidade, como uma fuga no sentido de que é como se você quisesse se consolar internamente, né? E quando a gente começa a estudar e a entender melhor, a gente vê que não é por aí, né? Senão cada um teria o seu próprio consolo, né? E eu vejo, às vezes, como a negação, né, do Evangelho ou da espiritualidade como uma fuga, né, para não enfrentar o seu próprio eu interno, né? Essa parte que você colocou foi tão legal, Paulo. Tem essa questão do evangelho não é um absurdo psicológico, social e negativo e científico. Me vem também a questão ainda das leis naturais, porque vamos pensar no olho por olho, dente por dente. Se nós pensarmos que cada ação ela está envolvida em um processo de ação e reação em todos os níveis, inclusive níveis emocionais, mentais. Uma ação, ela vai ter um retorno em, que é uma própria expressão da lei. Então, né, a gente conhece a lei de ação e reação no nível da matéria, no nível que a ciência ela trabalha. E então, por exemplo, o olho por olho, dente por dente, ele se torna algo dentro do dessas leis, algo ilógico, porque se uma pessoa faz uma ação, ela vai ter o retorno. Se o outro, ele quer dar na mesma moeda, ele também vai ter o retorno. Então, no fim das contas, vão ter dois retornos que causam desajustes. Então, do ponto de vista de uma maior eficiência da natureza, ela não faz sentido. Então, a gente começa a pensar no evangelho como expressão da própria lei natural. E aí faz sentido de que ela não é um absurdo psicológico. E se todos começam a compreender e viver aqueles princípios, é socialmente muito mais eficiente, há muito menos perdas energéticas, dores, a fome, violência. Pelo contrário, há muito mais felicidade, há muito mais leveza, há menos trabalho, porque todos se ajudam, é uma estrutura orgânica. Então, no fim das contas, o evangelho é uma expressão de uma vida em plena sinergia, em plena organicidade. Sim. Eu acho que o Djaí também ia falar alguma coisa. Eu ia falar, mas você acabou de falar, só depois queria botar um complemento, quer dizer, é uma palavra-chave que eu vejo nesse parágrafo todo, e mais essa lei de dente por dente, olho por olho, é a compreensão do momento, a compreensão de uma era, uma compreensão de uma sociedade. A compreensão passa por isso aí, como ele está falando aqui, o evangelho não é um absurdo psicológico, a pessoa vê como assim, entendeu? Não é como um absurdo psicológico, social e científico. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que não têm essa compreensão. A própria palavra compreensão sobre a mimeótica ela é muito ampla, muito abrangente, e nós temos que abrir até as nossas percepções em todos os sentidos para tentar compreender, entendeu? E essa ótica da visão da compreensão falta muita gente. É isso só que eu queria falar. Janine?
com o microfone desligado. Eu achei muito bonita essa ideia de nós começarmos a ver o Evangelho enquanto uma metáfora da organização natural, né? E aí isso vai fazer total lógica. Dentro desse aspecto da ciência, que em algum momento se apartou do místico, eu acho que é sempre legal a gente pensar que isso também estava dentro de um processo evolutivo, né? Porque quando ali o próprio paradigma cartesiano ele surge separando o todo, né, para que se pudesse aprofundar nas partes, era principalmente também para sairmos de uma mística em que achava que a cura viria só com o fato de darmos ali, ai meu Deus, como é que é o nome? Presentes aos deuses, oferendas, né? Então, ou seja, era para sair também de uma mística que estava muito arraigada, sem a junção do aspecto material. Então, vem Descartes, e todo o paradigma científico se baseia nisso, e agora seria o outro momento, né? O momento de que também não é uma negação do místico, é o quão a ciência vai conseguir aí juntar as mãos da espiritualidade e se organizar um novo sistema em que um não nega o outro. Isso que o Paulo Brito falou também do ponto de vista do absurdo psicológico, né? Foi aí Freud, assim, a nossa psicologia que teve Freud como base, né? A psicanálise, ele trazia que realmente a religião era uma neurose coletiva, né? Dentro de um complexo paterno, em que as pessoas estavam ali em busca dessa proteção eterna num pai que não existia. E todas as teorias na época que tentavam dialogar com Freud, no sentido de ver uma outra parte, de alguma forma, era totalmente desprezada. Né? Assim foi com Jung, assim foi com Viktor Frankl, assim foi com Moreno do psicodrama, todos os que queriam trazer aí essa questão dessa junção. Talvez não era a hora, né? Talvez a hora é agora. Isso me lembra, Janine, a questão quando o sujeito fala assim, nós devemos voltar a viver junto com a natureza, como os indígenas viviam, né? Não, nós devemos voltar a viver junto com a natureza, como os indígenas viviam, mas não com a mentalidade que era no passado, às vezes. Porque muitos que viviam em harmonia com a natureza, alguns, como se diz, os pajés e tudo, fazia com conhecimento de causa, mas a grande parte vivia por temor à natureza, respeitava a natureza por temê-la, né? A partir do momento que a gente, consciência, tenta desvendar os segredos da natureza, a gente começa a querer enfrentar a natureza. Até que agora a gente entende que a gente respeita a natureza, né? Quer viver em harmonia com a natureza, mas não mais por temor ou medo da natureza, mas por amor à natureza, né? Aí a gente reverte esse papel. Assim foi com Jesus, no sentido de que é você viver com o Pai, não como Moisés vivia com temor ao Pai, mas com amor à criação, ao Criador. Então você reverte, mas você tem que sair fora, vivenciar aquele desligamento junto à natureza e voltar de novo. Quero viver de novo em harmonia com a natureza, mas agora entendendo a natureza, né? Agora por amor à natureza. É muito isso que você colocou aí também. É você negar a religiosidade, a espiritualidade, para que você possa voltar à espiritualidade, mas não mais como temor, o medo dela, e sim por amor a ela, né? Maravilha, isso mesmo. Muito lindo, concordo. Eu também gostei. Nossa, achei muito bacana.
A coisa simples e tremenda que o homem de hoje tem de fazer, na encruzilhada dos milênios, é colocar a alma nua diante de Deus e examinar a si mesmo com grande sinceridade e coragem. Se vós, almas sedentas de ação exterior, de movimento e de sensação, não sabeis ouvir o silêncio da voz das grandes coisas que falam de Deus, e quereis explodir desta íntima vida do Espírito para a vossa exterior realidade humana, e agir, gritar, conquistar e vencer, ainda que com braço e ação, pois bem, eu vos digo, levantai-vos e caminhai para vosso inimigo mais acerco, para aquele que mais vos traiu e maltratou em nome de Deus, perdoai e abraçai-o. Ide àquele que mais vos roubou e perdoai-lhe a dívida, e mais ainda, dai-lhe tudo o que possuis. Chegai àquele que vos insultou e dizei-lhe em nome de Deus, eu te amo como a mim mesmo, porque és meu irmão. É muito complicado fazer isso. Isso não é fácil, né? Você se... é muito comum nos dias de hoje, né? Você vê nos sites espiritualistas as pessoas colocando a importância de você se amar. Isso é importante, né? Você se amar. Mas aí a pessoa fica só nisso, né? Ah, você tem que seguir o seu coração e para que o universo possa conspirar a seu favor, e você tem que pensar em si mesmo, porque quem vai pensar em você se não for você? Não está errado isso. Só que, lembrando da passagem que Jesus, quando o cara pergunta assim, o que eu preciso para ter a vida eterna? E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? E o sujeito responde, amar a Deus com toda a força da tua alma, do teu espírito, do teu coração. Nada além da minha capacidade. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então, você vê que antes de amar o próximo, a gente tem que se amar. Você vê que a condição para a vida eterna é amar ao próximo. A pré-condição que é amar a si mesmo. Então, amar a si mesmo é só o primeiro passo. Você se amar só a você mesmo, você não vai ter a vida eterna. Se você não amar o seu próximo, se você não compartilhar. Então, é muito comum e a gente tem que tomar muito cuidado com grupos espiritualistas que focam muito a questão de você voltar para si mesmo, se engrandecer. Isso é importante, isso é muito importante, mas isso é a pré-condição, né? Porque é amar ao próximo como a nós mesmos. Obviamente que antes de amar ao próximo eu tenho que me amar, mas a condição é amar ao próximo. Amar a nós mesmos é a nossa pré-condição, é básico. Para Jesus aquilo ali era basal, né? Essa reflexão aí. Dir-me-ei. Nossa, é difícil falar essa acho que a palavra. Janine ela quer falar. Diga. Não, só falar esse aspecto do amar, né, a si próprio, eu acho interessante a gente lembrar, e aí esse trecho que você leu, até me emocionei, muito, muito profundo, e porque às vezes o amar a si próprio, dentro dessa visão egoísta, né, que inclusive você colocou que algumas religiões, elas enfatizam, ir ao encontro desse inimigo que ele diz, né, porque é esse o problema. Às vezes, esse amor egoísta, ele é o nosso grande problema, né? Ele nos subverte, ele nos abusa, assim, essa é a verdade, né? Então, é tão complexo essa história do amar a si mesmo, porque o amar a si mesmo é entrar em contato com esse inimigo que é nosso, né? Que é esse ego que tem uma visão distorcida do prazer e da felicidade. Porque ele fala uma coisa nesse trecho, esse trecho está muito bonito, que ele fala que a gente nega o silêncio em que a gente ali encontraria todas as respostas para a gente ir para o barulho, né, externo. Então, esse amor
que hoje às vezes é pregado no sentido de que a gente tem que atender, é atender dentro do barulho, né? E não o amor verdadeiro dentro desse silêncio de dentro. É um amor do barulho de fora, né? Do dar muito. Nossa, esse trecho está muito bonito. Depois eu vou ler com cuidado também, porque ele está cheio de chaves aí interessantes. Sim. E eu queria fazer também um comentário nele com relação. Realmente, ele é tão difícil, é algo tão disruptivo. Jesus colocou, né, coloca muitas chaves disruptivas da sociedade. Assim, como? Isso não tem como fazer isso. E se pensar como se fosse o absurdo, né? Ou a beleza, como a gente vê, de todos conseguirem vivenciar isso, é um emborcamento da estrutura social para uma outra de plena harmonia. Então, esse ponto, imagina cada um conseguindo, através de um processo de maturação espiritual que é muito profundo e complexa, que são reencarnações, mas conseguir vivenciar isso é uma total ruptura da atual sociedade, de todas as instituições, da forma como se organiza, do trabalho, e a gente consegue perceber que esses princípios em um planeta já evoluído, um planeta onde há plena harmonia, em planetas felizes, ele é básico, é algo que as pessoas facilmente elas vivenciam. Então Jesus, ele coloca pontos de completo emborcamento que no processo ele não tem como fazer, mas vai vindo como um farol, a humanidade vai caminhando e cada vez mais conseguindo vivenciar em profundidade esses princípios que são tão profundos de serem vivenciados. Tanto que isso é justamente a próxima frase dele aí. A gente só vai terminar com essa frase para a gente dir-me-eis. Isso é um absurdo, é loucura, é ruinoso, é impossível na Terra essa deposição de armas. E quando você fala sobre essa questão de deixar as armas no chão, boa parte das pessoas respondem, não, a melhor forma de lutar pela paz é se preparar para a guerra, né? Não é um discurso, um provérbio que se tem principalmente entre alguns grupos políticos, né? É tão absurda a frase assim, não, para a gente lutar para a gente preservar a paz, a gente tem que se preparar para a guerra, né? Mas só que o cara, em vez de pensar em preparar a guerra interna, pensa em guerra externa, essa questão exterior que ele coloca, né? Esse barulho externo, e a gente tem que ir atrás do silêncio, onde vai estar as respostas, né? Mas essa questão aí é impossível na Terra essa deposição de armas, não é impossível, né? Essa é a solução, né? Não, mas... Então, 8h30, né? Perfeito, já podemos então parar por aqui, e é bom que a gente até retoma esse ponto aqui tão forte, tão bonito.